do básico, mostrando aqui os bastidores do básico. Todo mundo vendo aqui os bastidores do básico. Ah, tá. Professor Félix, dê boa. Vai começar a conversar aqui. Tá ouvindo aí, professor? Sim, professor. Dê boa noite aí para nossa audiência. Boa Um alô para os nossos alunos do IFPA Campus Ananindeua e também dos nossos alunos do IFPA Campus Belém, logicamente, né? Com certeza. Olha aí, já temos o William, a Ana Amélia, a gente vai sempre interagir com vocês, pessoal, e as perguntas a gente vai colocar aqui na tela para a gente garantir sempre a live bem interativa. Nós vamos trabalhar com a seguinte dinâmica. Vamos falar rapidamente do sistema de abastecimento de água e, em seguida, o professor Félix vai explanar aqui algumas situações do abastecimento de água, especificamente numa área especificamente de Belém, que nós vamos utilizar como exemplo, né? Não dá para falar de toda Belém. Logicamente, se forem surgindo perguntas relacionadas às outras áreas, a gente vai tentar tirar as dúvidas, né? Então, vamos lá. Essa é a configuração clássica de um sistema de abastecimento de água, onde nós temos a captação em rios ou lagos, né? Nós chamamos de captação de mananciais superficiais ou de superfície, né? Que é o caso que a gente vai explicar hoje. Nós vamos falar do sistema Bolonha, uma parte do sistema Bolonha, que é o que abastece a cidade de Belém, né? Então nós temos, no nosso caso, nós vamos ver aqui que a referência é o Lago Bolonha e Água Preta, juntamente com o Rio Guamá, né? O sistema de bombeamento. As adutoras, né, para Belém, né, eu acho que é uma imagem muito presente, que são essas adutoras da João Paulo, que elas são de superfície, não estão enterradas quando ela sai ali do sistema Bolonha. E o sistema de bombeamento, em seguida, tratamento. Depois do tratamento, a gente segue para a reservação e essa reservação ela ocorre num reservatório apoiado ou enterrado ou semi-enterrado e o reservatório elevado, que é o que a população tem mais contato visual, né? Quando fala de abastecimento de água, geralmente a população visualiza as caixas d'água elevadas, né? Ou reservatórios elevados de distribuição. E a rede com as suas ligações. Então esse é um sistema clássico de abastecimento. É possível que na nossa audiência surjam situações do tipo mas na minha área não tem todas essas etapas, né? Não tem, a água não vem de rio, nem do sistema Bolonha, né? Ela é de poço. Aí o sistema ele é mais simplificado. Existe o poço, o tratamento, a reservação e a distribuição, né? Esse sistema não é interligado como que a gente vai mostrar. Um abraço aí, Thiago. Chegando aí a Laiane Avis. Depois a gente vai fazer uma avaliação de se nós temos mais alunos do IFPA Campus Belém ou do IFPA Campus Ananindeua. Essa realidade para Belém, qual é a configuração que nós temos? Rio Guamá, aqui é a tomada d'água do Rio Guamá, os lagos, Bolonha e Água Preta, o nosso sistema de bombeamento e transporte nas adutoras e a nossa maior estação de tratamento de água. Essa é a maior estação de tratamento de água que nós temos. É a ETA Bolonha, 6,4 metros cúbicos por segundo. 6,4 mil litros de água por segundo. É muita coisa. Uma comparação aí, a gente tem muita referência aí com aquela caixa d'água de 1.000 litros, né? São 6,4 mil. É muita coisa, é muita água produzida aqui em Belém para abastecer parte da cidade, tá? Professor Denis, mais conhecido como G3 para
para os íntimos, tá? Professor Lair também. Olha, o público de Ananindeua está marcando presença, tá? Temos aqui a reservação, os reservatórios da COSAMPA, no caso, né? E a rede de distribuição, um destaque para o setor que nós vamos trabalhar hoje, que é os setores lá da área sul de Belém. Um comentário rápido sobre o sistema de abastecimento de água na visão geral da região metropolitana. Uma peculiaridade que nós temos aqui em Belém é o sistema integrado, ou seja, o sistema que surge lá na captação. Agora a gente vai abrir aqui a nossa... Vamos abrir aqui a nossa imagem. Tá, vamos... Opa. O mapa não está querendo entrar agora, o mapa está querendo dizer, o sistema aqui está querendo dizer para a gente seguir e depois mostrar o mapa só uma vez. A gente vai navegando no mapa, inclusive quando o professor estiver comentando, a gente pode ir navegando no mapa. Então vou fazer só o comentário aqui realmente do plano metropolitano de água de Belém. É que nós temos uma peculiaridade, nós temos um sistema que abastece, um sistema de produção, reservação e distribuição que abastecem 2 municípios. O sistema abastece Belém e Ananindeua. Esse sistema, por ser integrado, ele traz vantagens e desvantagens, né? Uma desvantagem, por exemplo, se eu tiver um problema lá no Bolônia, de, por exemplo, energia elétrica, eu paro o meu sistema de bombeamento e aí eu tenho um problema sério, né, de distribuição de água em grande parte da área central de Belém, principalmente, e também de parte da cidade de Ananindeua. Por outro lado, o sistema integrado, ele possibilita garantia de produção, reservação e distribuição em escala, né? Você consegue atender um grande número de pessoas sem a necessidade de você ter problemas operacionais de paralisação, de produção de poço, por exemplo, como aconteceu recentemente lá em Iquaraci, né? Justamente porque você tem uma segurança maior no processo de produção, nesse sistema de produção centralizado, né? Então você garante uma segurança hídrica, vamos considerar nesse contexto, uma grande produção de água capaz de abastecer 2 cidades, né, de grande porte, como é o caso de Belém e Ananindeua. Esse sistema ele passou por algumas estruturações, projeto bastante conhecido, o projeto Belém 2000, previa a estruturação do sistema interligando parte do sistema da Zona Central que já existia, ali na área mais ali do reduto, do comércio, né, que foram os primeiros sistemas criados, e a partir de 2005, 2006, foi apresentado um novo plano, um novo estudo, que previa algumas ações que inclusive nós vamos discutir aqui. A setorização da cidade e também um programa de redução de perdas. Porque a gente vai considerar que em qualquer sistema de abastecimento de água, no Brasil e no mundo, mas no Brasil mais especificamente, algo em torno de 50% da água que é produzida é perdida, né? A gente vai entender que ampliar a produção do sistema, como foi a previsão apresentada lá em 2005, ampliar a produção sem reduzir perda não é o melhor caminho. Então, um programa de redução, de setorização e redução de perda, a gente vai tratar disso
daqui a pouco. Já para preparar, para chamar o professor Félix, nós participamos, além da estruturação de um dos estudos aí lá em 2005, com a equipe da UFPA, coordenada pelo professor José Almir, nós participamos de um estudo que dividiu a área de atendimento da COSAMPA em unidades de negócio, seguindo uma tendência, né, uma tendência nacional, uma tendência mundial nacional de subdivisão do atendimento para garantir um melhor atendimento, né, um pronto atendimento. Né? Vamos dar exemplo aqui a Unisul, Uninorte, que seria essa área mais central aqui de Belém, a UNAM, que é considerada como área de expansão para Ananindeua, e UniBR, né, pegando já ali Cidade Nova, né, Ananindeua. Aqui eu falei Augusto Montenegro, né, no sentido aqui de Quaraci. E aqui Cidade Nova, Ananindeua, seguindo para Marituba. Tá? Então são 4 unidades de negócio e a gente vai falar aqui, com o apoio do professor Félix, nós vamos falar aqui dessa unidade de negócio sul. A gente percebe bem que é essa parte aqui de baixo, né, de Belém, que envolve aqui os bairros do comércio, Cidade Velha, Reduto, e aqui também o Guamá, Condor, Jurunas, Cremação. Tá? Então é esta região. A gente vai entender agora como é que funciona o sistema de abastecimento de água a partir da distribuição, já que a gente já mostrou aqui a produção, né? Nós temos a produção de água integrada, vamos considerar esse sistema como integrado para nós, tá? E nós vamos chamar agora o professor Félix para ele explicar para nós como é que funciona esse sistema. Logicamente, a gente vai aproveitar para falar um pouco da relação entre os usuários, o prestador de serviço, né? A comunidade em si, os técnicos, onde é que entra o papel de cada um. Ao longo da nossa conversa, a gente vai aí certamente tratar deste assunto também. Quem já está por aqui? Opa, tecnólogo Roberto. Roberto representando aqui os tecnólogos formados aí pelo Instituto Federal do Pará. A Ivana, aluna do curso de Gestão Ambiental do IFPA Campus Ananindeua. Provavelmente vai ser o nosso maior público, né? Provavelmente até pelo chamado que o professor Félix fez. O Roberto representando os tecnólogos agora estão com perfil nas redes sociais. Siga lá, Saneamento Ambiental Pará. O Dan. Ó, quando fala assim, professor Félix, você já é aluno, com certeza está aí já ganhando o pontinho lá. O Silvio. E por enquanto são esses. Professor Félix. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Conte para nós aí, de forma detalhada, né, como é que a água chega nessa área sul de Belém, primeiramente, né? Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o saneamento básico, em nome do professor Valdinei, por esse convite, né, poder dialogar com este canal, né, que vários sanitaristas já participaram, alunos nossos, né, que vêm contribuir, né, com a parte de saneamento e a parte ambiental. Então, eu agradeço o convite. O professor Valdinei realmente já tinha me convidado alguns momentos para que a gente viesse dialogar sobre o sistema de abastecimento de água da Unisul. Né? Ele fazia a questão da minha participação pelo fato de eu ter sido anos coordenador técnico desta área, né? E como ele propriamente explicou, o modelo da COSAMPA
que foi idealizado em 2005, segue um modelo de unidade de negócio, onde elas foram divididas em 4 unidades de negócio aqui na região metropolitana. Né? E nós temos outras unidades, né? Do Baixo Tocantins, tem outra. Esse é o modelo adotado pela Zampa, que é bem similar ao modelo da CAGES. Eu me lembro que a gente participou de algumas reuniões para a efetivação desse modelo em 2005. Né? E aí surgiu a oportunidade através de um convite do doutor Amoras e do professor Zelmir para trabalhar como supervisor de esgoto na Unisul. E aí eu estava como supervisor de esgoto, mas atuava mais na área da supervisão de água, pelo simples fato de nós não temos tanta rede de esgoto ali nessa área da Unisul. Né? Então, a gente atuava basicamente na área técnica de supervisão de água. Só que as coisas foram evoluindo e passaram aí um ano, eu acho, um pouco menos. Eu fui convidado a assumir a coordenação técnica da Unisul. Né? E aí trabalhando com vários gestores, engenheiros da COSAMPA, foi adquirindo uma experiência muito grande nesse setor. Né? E além de ser da área técnica, está trabalhando na concessionária que controla o abastecimento de água na região metropolitana, eu também tinha um desafio, porque eu sou morador da Unidade Sul, né? E sou abastecido pelo oitavo setor. Então, realmente, nós tínhamos problemas ali de precariedade muito no oitavo setor. Né? E a partir desse momento que nós começamos a estudar a Unisul, né? particularmente o oitavo setor, a gente foi descobrindo muitos pontos que precisavam de intervenção direta. Que foram deixados pelo projeto 2000. O oitavo setor, né, que é a nossa área, que a gente vai citar um pouco mais nesse diálogo, ele precisava de umas intervenções porque o anel dele todo não estava fechado. Para vocês terem uma noção, saindo do oitavo setor, que fica na Padre Tíbio, com a Quintino e a Rua Nova, no outro quarteirão nós tínhamos precariedade de água. E nós fomos passo a passo sondando isso. A equipe da Unisul, e fomos verificar que precisavam de algumas intervenções. Né? Alguns pontos que a rede estava capeada, o anel estava capeado, a gente precisava fazer essas interligações. E nós fomos feitos ao longo desses 3 anos, até nós chegarmos aonde realmente nós achávamos o ideal para a gente operacionalizar aí o oitavo setor. Então, que a Unisul, ela não gerenciava somente o oitavo setor. É o primeiro setor, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo, o oitavo, e ainda tinha lá em Mosqueiro, que nós também gerenciávamos. Né? Então, nós fomos realizando essas intervenções pontuais. A equipe técnica da Unisul, né, com toda a autonomia que o gestor, na época, né, o primeiro gestor foi a engenheira Maria do Carmo, e depois o engenheiro Paradera, lá na Unisul, deram autonomia para que eu, como na coordenação técnica, e o nosso supervisor de água, Gilmar,
nós fizéssemos essa intervenção para realmente melhorar o fluxo de água nessa rede de distribuição do 8º setor. Né? Félix, diga, então, professor. só para a nossa audiência entender, né? Antes, toda a logística operacional se concentrava em São Brás. E aí, com a descentralização, foram escolhidos alguns setores para serem setores sedes das unidades de negócio. Tipo, isso mesmo. Unisul, setor de referência, 8º setor. Uninorte, setor de referência, 9º setor, seria isso? Perfeito. Esse modelo que é bastante utilizado pelas concessionárias, ele veio agregar sim, a COSAMPA nesse sentido. Né? Porque você descentralizou o que era concentrado em São Brás. Né? E por trás das unidades de negócio, nós tínhamos as unidades de serviço que serviam as unidades de negócio. Na unidade de negócio, você ficava somente com a parte técnica, a parte comercial. Né? E aí você conseguia gerenciar um pouco melhor esses setores sobre a coordenação das unidades de negócio. O mesmo acontecia na unidade norte, o mesmo acontecia na unidade Augusto Montenegro e na unidade BR. Né? Era nesse sentido que nós atuávamos. Né? Mas a gente percebeu que o 8º setor, a unidade sul em si, ela tinha muitos problemas, professor Valdinei e nobres colegas que estão assistindo, de precariedade no sistema. Como tem hoje. Né? Hoje também nós continuamos com alguns pontos de precariedade. Né? Em particular, no final da rede de distribuição. Recentemente, eu estava acompanhando... Né, Félix, vamos chegar, quando a gente chegar lá, a gente detalha o ocorrido mais recente. Vamos seguir. Eu acho que essa parte aí já houve um entendimento, porque é interessante situar a nossa audiência, mostrando que a COSAMPA se modernizou ao longo do tempo. Né? Isso é importante. Seguir a tendência, né? Seguir a tendência nacional de modernização para garantir um atendimento maior. Agora sim, resolve todos os problemas? Não. Mas é importante que as comunidades entendam que todos os assuntos referentes aos setores da área sul devem ser tratados no 8º setor, ponto de referência. A gente vai falar da estratégia que a gente defende aqui. Né? Mas isso certamente facilitou muito o operacional. O operacional é atender, retirar vazamento, atender demanda, fazer ligação, religação, enfim. Isso, a unidade ela fica mais próxima do usuário. Isso é muito bom para nós. Agora sim, precisa ajustar? Precisa. Daí a gente vai conversar aqui um pouco mais, aí o professor Félix vai poder fazer esse detalhamento. Professor. Pois é. Sexta-feira, professor, eu tive a oportunidade de fazer novamente uma visita na ETA Bolonha com os nossos alunos de gestão ambiental. Né? E só para enfatizar que a Unidade Sul ela recebe água da ETA Bolonha para o 4º setor, né? Para o 7º setor e para o 8º setor. Né? Os demais setores eles são abastecidos pela Estação de Tratamento de Água de São Brás. Né? Especificamente, o 4º setor ele recebe uma parcela de água de São Brás e outra parcela da ETA Bolonha. O 7º setor, totalmente da ETA Bolonha, assim como o 8º setor. Então, nós somos a produção de água que chega, né, para reservação no 8º setor, exclusividade da Estação de Tratamento de Água do Bolonha, né? E a partir de lá que nós fazemos, que o setor gerencia o sistema operacional do 8º setor. Né? O 8º setor, né, ele, em 2007, eu recebi a incumbência de ser o fiscal da obra
do processo de setorização dos setores da Unisul. Eu, como coordenador técnico, eu recebi essa missão em setorizar a rede de distribuição de água da Unisul, aliás, fiscalizar a setorização, né? Porque foi contratada uma empresa responsável pelo processo de setorização, e assim nós fomos setorizando. Para que vocês entendam um pouquinho sobre como é esse processo de setorização dos setores, é você isolar um setor do outro. Ou seja, a água disponibilizada para o 8º setor não passe para o 4º setor, não passe para o 2º setor, não passe para o 6º setor, e assim não passe para o 3º setor, e assim sucessivamente. Ou seja, você tem o volume de água que chega no 8º setor e esse setor realmente ele se incumbia de distribuir essa água somente para o 8º setor. E assim nós fizemos, né? O processo de setorização foi realizado, né? Em 2007, 2008, início de 2008, nós conseguimos setorizar os setores. Alguns pontos, alguns locais pontuais ficaram de setorizar e foi dado continuidade posteriormente para que o 8º setor realmente ele ficasse isolado dos demais setores, né? Então, imagine só, o volume de água que era aduzido para da estação da Ita-Bolônia para o 8º setor, ele realmente atendia aquela demanda de acordo com os clientes do 8º setor. Então, esse era o projeto ideal para que a gente pudesse fazer gerência sobre o 8º setor, né? Mas nesse processo de setorização do 8º setor, você percebe que ele é um setor muito grande, muito grande. Para quem conhece o bairro do Juruna e um pouco da região metropolitana, o limite dos setores ele vem ali quase no início do portal da Amazônia, vem pela Osvaldo, pega Conselheiro, Furtado, até na Alcido Cacela, tá? Entra um pedaço até na 9 na Mundurucus, 9 de janeiro até na Bernardo Saião. Então, aí você vê essa dimensão toda do 8º setor. É um setor realmente muito, com uma dimensão muito grande para ser gerenciada, né, e com grande quantidade de clientes. Mas nós, com essas ações, nós tínhamos, sim, ainda muitos pontos de precariedade, né? Mas a gente conduzia, sim, professor Valdinei e demais colegas, nós conseguimos fazer estudos, principalmente operacionais, como está sendo mostrado aí nesse consumo de água, né? Nós fazíamos esses estudos operacionais para a gente ter noção qual era a pressão ideal do nosso reservatório elevado para que abastecesse o final da rede lá do Jurunas, da Bernardo Saião, lá da Praça Princesa Isabel, né, lá do portal da Amazônia, hoje, que todo mundo conhece. Nós precisávamos ter esse estudo que levasse a gente conhecer esses pontos de precariedade e solucionasse essas situações. Agora, Félix, Opa, professor. Félix, vamos fazer a tradução. E às vezes o professor está lá dando aula e aí ele mostra esse gráfico, todo mundo se assusta, né? Meu Deus, que gráfico é esse? Lá vem gráfico, né? Aí lembra da matemática, começa a ficar nervoso. E assim, como é proposta aqui do básico, um abraço lá para o nosso amigo William Andrade lá do Tecnólogo em Saneamento Ambiental. Ó, saneamento ambiental presente, a galera Lívia, Suane. Porque, pessoal, é assim, porque se eu não mandar recado, eles vão brigar comigo, que eu prometi que quem aparecesse eu ia dar o alô aqui.
Então é assim, como prometido, né, a gente considera a explicação do gráfico, né? Porque assim, para a população, o que é que interessa para a população? Ela abrir a torneira, ter água na pia e, de preferência, abrir o chuveiro, ter água no chuveiro. Para quem tem um abastecimento direto, né? Abastecimento direto para quem não tem reservatório, para quem não tem caixa d'água. Para quem tem caixa d'água, uma casa até de 2 andares, o que é que a gente quer? Que a água chegue e enche o reservatório, né? Eu coloco a boia, tudo tranquilo. Mesmo que tenha uma paralisação ou outra, né, para manutenção do sistema, eu vou ter água. Muita gente em Belém que trabalha dessa forma nem sente as paralisações por paralisações programadas, né? Quem não tem o costume de usar a água, o reservatório, né, a caixa d'água, sente, porque tem uma ligação direta e qualquer paralisação, qualquer problema, sente essa paralisação. A gente vai falar também de intermitência aqui, né? Mas explique para nós, professor, esse gráfico aí, o que é essa parte enchendo, esvaziando, o que é isso? Explique para nós aí. Pois é, professor, esse consumo de água, né, ele varia ao longo das nossas 24 horas. E a gente pode fazer uma associação desse gráfico aí, né, com o volume de água que a gente recebe também da Hidra Bolônia. Imagina só, você tem um setor operacional que ele está recebendo um volume X, né? Ele está recebendo um volume X. Então, ele tende, o nosso reservatório apoiado que recebe essa água, ele fica oscilando ao longo do tempo. Quanto maior o consumo na rua de água, né, menor a lâmina deste reservatório. Né? Por quê? Porque a população está consumindo. Então, você percebe aí que ao longo das nossas 24 horas, né, 2 horas da manhã não tem consumo, o consumo está baixo. 4 horas não tem consumo, o consumo está baixo. 6 horas, aí a curva já começa a crescer. Né? Então, você percebe que o setor de abastecimento, o 8º setor, ele começa a sua cisterna está, o seu reservatório apoiado, ele está com tobo, suponhamos com uma lâmina de 3 metros, mas começou o consumo de água. E aí as bombas são acionadas, os 3 conjuntos motobomba, para que ele possa disponibilizar água suficiente para o nosso reservatório elevado e garantir esse... Aumenta o consumo, esse reservatório vai baixar o nível dele, vai começar a secar. Ele foi projetado para continuar com uma lâmina d'água. Eu estou bombeando água para cima, ele está abastecendo a cidade, e aí chega um momento, não chega um momento de momento limite ali, por exemplo, quando chega ali meio-dia, pico máximo de consumo. Como é que costuma estar esse reservatório? Pois isso nós chamamos, né, na parte técnica, como sistema operacional. Né? O 8º setor, ele tem os operadores, e eles ficam operando o setor para que você não tenha uma falta d'água no teu reservatório apoiado, que está recalcando água para o elevado. Então, faz-se esse controle operacional. Claro, mantendo uma pressão adequada na saída do reservatório, para que os consumidores tenham uma pressão adequada no ponto mais crítico. Qual é o ponto mais crítico? É o final de rede, é onde o professor Félix nasceu, é onde até hoje nós temos uma certa precariedade. Então, o final de rede, né, ele é o ponto mais crítico. Então, é lá que nós temos que fazer as medições de pressão para ver se o cliente está atendendo a necessidade dos clientes. Então, no sistema operacional, professor Valdinei e demais colegas, o operador fica conduzindo, verificando a lâmina
do reservatório apoiado, que está recebendo água da ETA Bolônia, né, e verificando a lâmina do reservatório elevado e a pressão que está, que está saindo para a rede. E a gente consegue ali fazer esse balanço hídrico para que a população realmente tenha uma ereção satisfatória. Agora, uma outra estratégia é assim, porque olha só, o nosso público tá imaginando assim, eu tenho água chegando, eu tenho um reservatório apoiado, aí eu faço o bombeamento dessa água e coloco no reservatório elevado. Perfeito. Isso ocorre no momento, né, que eu não estou usando o sistema, tipo à noite, bombeia, enche o reservatório, e aí eu vou iniciar. Aí começa o consumo. 8 da manhã já começa, aí chega um ponto ali, meu ponto máximo, eu estou bombeando. Agora, essa água, eu tenho que garantir que eu estou abastecendo uma área controlada, que é o setor de abastecimento, né? Então, isso tem que estar controlado. Porque se eu tiver saída de água para outros setores, não corre o risco de se perder? Pois é. Esse foi o objetivo do processo de setorização. Era essa água realmente ficar somente no 8º setor, né? O projeto de setorização, ele fundamentalmente, ele tinha esse objetivo, que a água ficasse no 8º setor, que a água ficasse no 2º setor, no 1º setor, no 3º, no 7º, no 4º. Esse era o grande objetivo, né? Porque nós macro-medíamos a água que chegava do Bolônia para a nossa cisterna e nós tínhamos projeto de micromedição, né? Nas residências, para que a gente pudesse saber se o volume realmente estava adequado, né? Fora isso, professor Vovalina Mascarenhas, era controle operacional, né? Você fazia controle operacional. Interessante que, como eu sendo morador de uma área precária dos Jurunas, eu tinha que oferecer, pelo menos ali naquela área, 5 metros de coluna d'água. Nós não conseguimos realmente chegar, professor Wagner, a 10 metros de coluna d'água, que é o que fala a legislação, né? Por conta desse... Calma. Não, calma. Eu não vou nem colocar aqui a pergunta do professor Denis. Pessoal, depois vocês pesquisem aí, professor Denis Costa. Pesquisem, é uma referência, uma sumidade. Eu não vou colocar a pergunta dele aqui agora, tá? Depois a gente vai conversar sobre essa pergunta. Professor Denis, segure aí. Félix. Fica aí, Denis. Olha só. Eu tenho volume na minha cisterna, volume no meu reservatório. Você está falando de coluna d'água, de pressão na rede, né? O cidadão abre a torneira, ele consegue, tem água na torneira, ok. Mas se ele abrir o chuveiro dele, não tem água. Então vamos imaginar aí 3 metros, você está falando de 5 metros de coluna d'água. Até daria água aí, dependendo, né? Porque às vezes a casa está na frente, às vezes a casa, você tem a ligação, e ainda a casa é a última casa, né? Aí dificulta mais ainda. Quer dizer, numa situação dessa limite, não dá água no chuveiro, por exemplo. Com certeza, né, professor? Porque a gente está no final de rede, né? E o final de rede sempre ele é mais problemático. É lá que nós temos, nesse controle operacional, que nós temos que medir essa pressão lá. Sempre está controlando essa pressão no final de rede. Porque se tem no final de rede, tem toda a extensão do 8º setor. Se nós conseguirmos colocar 10 metros de coluna d'água lá no final de rede, lá no portal da Amazônia, com certeza, o 8º setor todinho nós conseguimos abastecer com uma pressão suficiente. E curiosidades, sai com quantos metros do reservatório? Eu tenho quanto de pressão de água quando sai de lá? Professor. O senhor fez uma pergunta que eu já ia explicar. Nós conseguimos, nesse controle operacional,
sair com uma pressão de 13 metros de coluna d'água. Tá? Nós saímos do setor e eu creio que não tenha mudado, não. Não tenha mudado hoje, 15 anos atrás, não tenha mudado. O setor é controlado para que ele saia com 13 metros de coluna d'água. O reservatório é levado para a rede de distribuição de água. Só que tem um detalhe: nós precisamos ter água na cisterna. O Bolônia precisa abastecer a cisterna para a gente fazer esse balanço hídrico. Se o operador perceber que a cisterna está baixando, lá nesse pico do meio-dia, de 6 horas, com certeza ele vai fechar o registro do elevado e essa pressão vai diminuir na rede. Então, olha só, ele está se aproximando de uma situação crítica. Para não faltar água, ele fecha o registro para segurar a vazão, para manter a lâmina líquida. E, consequentemente, o que vai acontecer? Lá no final de rede, a pressão vai cair. Né? Por quê? Porque nós estamos... a nossa cisterna está baixando muito rapidamente. Nós precisamos conduzir ao longo das 12 horas do dia para que não falte essa água, essa cisterna não seque. Professor, eu acho que é o sentimento da nossa audiência que está aqui agora e futuramente. É assim, poucos sabem, né, desses bastidores. Eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos engenheiros, tecnólogos, técnicos, operadores que têm conhecimento aí adquirido, porque é um trabalho muito bonito, né? Você está ali garantindo água e analisando, não pode faltar, e no meio disso tudo tem um vazamento, tem alguém que está desperdiçando água. É uma agonia, né? Porque, como o Denis está perguntando, o que significa essa variação da curva, né, do nosso gráfico? Imagina, eu tenho aumento da demanda, e esse aumento da demanda, se ele for estabilizado a partir de um padrão, ok. Mas e quando foge desse padrão? Um vazamento, por exemplo, né? Ou então um aumento do desperdício de forma sistêmica na cidade, né? As pessoas deixam a torneira aberta. Porque hoje o que a gente está percebendo? Está todo mundo conectado à rede, né? Então, se eu não estou usando a torneira, fecha a torneira. Porque tem alguém operando o sistema, fazendo de tudo para garantir a pressão na rede, para garantir que todos tenham água com volume e pressão, né? E aí pensa assim, se eu não estou precisando, fecha a torneira, né? Mas eu quero, assim, mandar um grande abraço para os nossos operadores, nossos engenheiros, nossos técnicos, né, que dão todo o suporte aí para que esse sistema funcione. É um desafio muito grande, Não, com certeza, professor. Agora, uma coisa eu posso garantir é gratificante, professor Goleiro. Eu cansei de participar de reuniões, né, como coordenador técnico, com problema de precariedade, né, na Unidade Sul. E aí era muito gratificante, porque a gente colocava a equipe na rua e tentava solucionar realmente o problema daquele morador que estava com a precariedade lá. Mas para isso requer um certo tempo, para a gente fazer o levantamento de pressão, para a gente verificar como é que está a rede de distribuição dele, os anéis. Então, e esse tempo que o cliente não tem essa paciência, né? Mas, graças a Deus, no tempo que nós passamos na COSAMPA, a gente conseguiu, sim. Félix, eu quero depois até falar sobre essa questão dessa sintonia, né? Essa sintonia entre comunidade e operação, né? Para que a gente possa, a partir da comunidade, entendendo como é que funciona. Tenho certeza que todos se sensibilizam com o processo todo, querem entender como é que funciona e certamente querem depois ter orientações de como proceder para garantir
o melhor serviço para toda a comunidade. E me diga uma coisa, quando falta água no setor, quando tem um problema de vazamento, foi identificado o problema de vazamento para todo o setor? Para que serve, então, a setorização da setorização, né? Então, eliminar as ligações entre os setores, né? Cada setor deve ter o seu balanço hídrico, né? E garantir o operacional também, a possibilidade de isolar áreas sem ter que parar o setor todo. Conte para nós aí. Pois é, professor Valdinei, hoje, sinceramente, como é um diálogo aqui, né, bem aberto, é algo que me incomoda hoje. Calma. Não, calma. Não, mas o Jaque Martins, que é um profissional assim incrível, todos os moradores lá do Jurunas são agradecidos pelo Jaque, ele estava de plantão nesse final de semana e deu um grande apoio lá para a comunidade. Ele já traz uma provocação aqui. Olha, Félix, a malha hidráulica na sua época mudou totalmente quando instalaram as novas redes. Aí vem. Pessoal, eu combinei com o professor Félix, ninguém vai polemizar aqui, tá? Nós não vamos polemizar. A gente deve considerar, né, as informações que existem. Por outro lado, tem um dos slides aqui que vai mostrar que a comunidade precisa entender qual o resultado das mudanças que ocorreram nos últimos anos, né? Por exemplo, para quem ainda não assistiu, está aqui no canal básico a entrevista com o último presidente da Cozampa, e ele falou sobre alguns dos serviços. Eu mesmo destaquei a forma, né, como foi tratado o ajuste no sistema, né, ou evitando ao máximo possível a quebradeira na rua, né, enfim. Destacando que foi uma tecnologia muito, muito oportuna para a nossa cidade, essa mudança das redes sem causar maiores impactos. Por outro lado, vai ficar uma pergunta assim, que a gente precisa discutir. Qual o impacto das mudanças que ocorreram? Houve a substituição de parte da rede, tipo de material utilizado, né, tubo de amianto, né, por tubo de PAD, muito bom, né? Mas o que é que essas mudanças trouxeram, né, para essa... Que agora o nosso comunitário já entende. Ele já entende que o setor tem que ser delimitado. Ele já entende que eu tenho que manter a água na cisterna e no reservatório elevado para que eu tenha pressão na rede, né? O nosso comunitário, o propósito do básico do saneamento está sendo cumprido. Agora esse morador ele quer saber o seguinte: qual o impacto das redes, uma das perguntas que está no nosso material aqui, para a melhoria do sistema, né? Aí o Jaque já traz aqui essa informação. Na verdade, ele traz aqui, né, um alerta, né, que houve mudança com os ajustes que ocorreram, que a realidade não é mais a realidade que o professor Félix viveu lá enquanto estava operando o sistema, né? A gente vai comentar sobre isso e vai fazer perguntas, né, já que a gente não vai ter condições de avançar muito aí nos detalhes. Mas, professor Félix, quer dizer que a criação dos distritos de medição e controle, a população de Belém até conhece um pouco, porque a Cozampa divulgou bastante. Olha, vamos criar o distrito de medição e controle número 8. Vamos parar para fazer o serviço para a criação. E a Cozampa, então, publicou uns mapas, né, indicando quais as áreas. Houve também essa subdivisão do 8º setor em distritos de medição e controle? Pois é, professor Valdinei. O senhor citou a questão de parar um setor. E eu falei que isso muito me incomoda como técnico, né? O Jacques Martins aí, ele tem razão, que mudou realmente a malha, né? Hidráulica, 15 anos, não pode ser que esteja a mesma, né? Mas a gente acompanha também esses processos todos. E o que a gente acompanhou
nesse projeto de redução de perdas, né, que instalaram 7 DMC, né, Distrito de Medição e Controle, dentro do 8º setor. Né? Ou seja, eles subsetorizaram o setor em 7 distritos de medição e controle. Agora, eu faço uma analogia com esse projeto de redução de perda com o projeto Belém. Né? Quando a gente foi gerenciar a Unisul, o projeto Belém deixou muitas mazelas. O projeto Belém deixou muitas redes, não fechou o anel dos setores em muitos setores da região metropolitana, o que causava, assim, precariedade em vários locais. E quando nós fomos levantar, o anel não estava fechado na malha hidráulica da região metropolitana, e nós fomos sanando esses ponto a ponto. Ou seja, e outro detalhe, o projeto Belém, né, que tinha engenheiros altamente capacitados, deixou muita rede ativada, rede antiga. Félix, quando tu faz um corte desse, não falta água para o outro setor? Porque ele, de qualquer forma, interligado, ele se equilibra, né? Tá vindo água do reservatório A, vindo água do reservatório B, e há meio que um equilíbrio. Você perde o controle, não consegue saber, a fatura não sabe de onde veio a água, né? Eu vou faturar, não sei de onde, que água eu estou pagando, que água eu estou cobrando. Até então... Mas quando corta, não falta água. Pois é, no projeto Belém, a gente encontrou muitas redes capeadas que não fechavam o anel dentro do setor. Vamos idealizar um setor que já esteja setorizado. 8º setor, setorizado. Mas dentro do 8º setor, nós tínhamos tubulações adutoras que não estavam interligadas para fechar esse anel e essa malha hidráulica circular em toda a malha da rede de distribuição de água do 8º setor. Eu vou dar um exemplo. Padre Tico Fernando Guilhom. Olha só esse trecho aí. Uma adutora entrando no 8º setor e lá na Padre Tico com a Fernando Guilhom, o anel não estava fechado. Passava uma rede, uma adutora em cima da outra. Nós fomos lá, interligamos, né? E homogeneizamos essa rede hidráulica todinha. São alguns pontos que ficaram por se fazer do projeto Belém, né? Mas a Cosampa, ao longo do tempo, foi fazendo esses serviços pontuais, né? Mas também eles deixaram muita rede com carga que a gente fala tecnicamente é água, ou seja, não desativaram muitas redes na região metropolitana de Belém, e essas redes antigas, todas com cargas. Né? E aí nós tomamos conhecimento sobre esse projeto de redução de perda. Maravilha, vamos subsetorizar o que estava na minha cabeça setorizado. Porque na minha cabeça o 8º setor, a água do 8º setor não passava para o 2º setor, não passava para o 4º setor, né? Então, na minha cabeça, já estava setorizado. Então, eu fiquei imaginando, vai ficar legal, porque eles vão subsetorizar com os DMC o 8º setor e colocaram 7 DMC, ou seja, subsetorizaram um setor, para se ter melhor controle de gerenciamento, né, de micromedição, de redução de perdas. Então, legal, tranquilo, substituir rede de PVC por PAD, cimento amianto por PAD. Mas vem cá, desativaram as redes antigas? Isso é uma pergunta que eu me faço. Desativaram a rede antiga? Eu parava quando eles estavam trabalhando, instalando esses DMC,
no 8º setor, na minha área, na área que eu moro, e não via isso. Então, para mim, eles instalaram, até hoje, instalaram os DMCs, subsetorizaram o que está setorizado, mas não desativaram as redes antigas. Então, essas redes, isso é só uma suposição, porque eu não vi isso. Perfeito. Eu não acompanhei. Então, Félix, o que é interessante, né? A gente combinou que eu vou segurar o Félix e o Félix vai me segurar se a gente seguir para o lado da polêmica, né? O que é que acontece, pessoal? Eu acho que todos já perceberam. O Roberto aqui, o tecnólogo Roberto, falando do que a gente vê de serviço, né, em Belém prestado. E aqui o Tiago perguntando sobre uma situação específica lá do Sideral. O que acontece, pessoal? Pergunta já, professor. O que acontece? Não pode ser segredo. O que é que a gente observa que a comunidade precisa? A comunidade precisa ter o conhecimento de qual é a situação do sistema de abastecimento de água da sua área. Por exemplo, o professor Félix dizendo, tenho curiosidade. Não tem que ter curiosidade, a gente precisa ter as informações. Cadê o cadastro? Né? O que é que nós temos de cadastro para o 8º setor? O que é que avançou? Porque vamos lá, vamos analisar. Eu tenho os nossos técnicos que são guerreiros aí no processo. Muitos deles conseguem se manter, né, ao longo do tempo, acompanhando. Outros não, né? Outros são remanejados de setor, enfim. E aí vem a pergunta, esses setores, esses sistemas, eles estão numa base permanentemente atualizada? Ou, por exemplo, tem um vazamento, eu saio tentando imaginar onde a rede está. Começa por aí. E assim, cada comunidade precisa estar organizada para buscar essas informações. O que o Tiago está perguntando lá para a área do Sideral é assim, peraí, onde está o reservatório? Qual a área abastecida? Ele está setorizado? Esse sistema está setorizado? Tá. Tá ou não tá? Ele já possui os distritos de medição e controle? Sim. Onde estão? Quem é que toma conta da operação do sistema? Como é que vocês identificam? Tem o cadastro? Não tem o cadastro? Quem são os técnicos responsáveis? Então observa que não pode ficar a informação, é uma informação de utilidade pública, todos têm que ter acesso. Por quê? O que é que nós vamos querer enquanto usuários do sistema? A gente quer água de qualidade. Tá? Não pode ficar. Aí muda o presidente da COSAMP. Espera aí. Aí vem um outro procedimento, uma outra forma de fazer a gestão. Espera aí, cadê o cadastro? Cadê o cadastro? Cadê as informações? Cadê o resultado do investimento que foi feito no meu setor? A gente precisa começar a buscar as informações. Né? É lógico que a gente vai já falar aqui de como é que a gente sugere isso para que isso aconteça. Né? É nesse sentido, aproveitando uma pergunta que o senhor fez, né, parar um setor. Né? Nós tivemos a implantação dos DMCs e hoje você acompanha nos noticiários e nas redes sociais que para tirar um vazamento, você tem que desligar o 8º setor. Os DMC não foram implantados, o objetivo deles é que apenas aquele DMC da área do 8º setor, que nós temos 7, ele seja operacionalizado para retirar aquele vazamento e não prejudicar a malha toda. O senhor está entendendo? Então, se ele está subsetorizado, o 8º setor, hoje, né, a legislação permite, né, e ela nos diz que é um modelo bastante utilizado no Brasil de gerenciamento, de controle, de redução de perdas. E o que a gente vê hoje a gente ter que parar setor. Na nossa.
E Félix, será que assim, só para a gente deixar isso aqui gravado, né? Certo. Só para as pessoas entenderem, eu já fiz o convite várias vezes diretamente para o atual presidente da Cozampa, já fiz o convite para a assessoria, sem resposta, né? Sem resposta. É possível que na nossa programação a gente faça uma articulação com um técnico da Cozampa, um técnico corajoso, que não tenha medo de represália, né? Se é que existe represália na Cozampa, e venha conversar com a gente, venha explicar. Porque assim, eu não vou dizer que hoje os DMCs estão sendo operados ou não estão sendo operados, porque eu não tenho essa informação, né? E a gente combinou que a informação que a gente não tem, a gente não vai. Eu não vou nem aqui supor, tá? Não Com vou nem certeza. supor. A gente entende que se foram criados os distritos de medição e controle, eles servem para dentro da programação. Por exemplo, nós tivemos um problema aí na área da Caripunas. Bom, se eu sei qual é a área e eu sei quais são os registros, o que é que eu vou fazer? Eu vou com a minha equipe, vou fechar os registros, para quê? Para que aquela área possa estar sendo trabalhada, né, somente Perfeito. aquela área, né, e não o setor Perfeito. todo. Então, eu paraliso Perfeito. aquela área, faço a recuperação da rede para que não haja desperdício de água durante a manutenção, né? E logo depois aquela área, e somente aquela área volte a operar, tá? Eu não Perfeito. vou aqui, é lógico que a gente vai cobrar, né? A gente vai cobrar para saber como é que isso está acontecendo, mas é importante que a nossa audiência entenda que se existe o distrito de medição e controle, é não somente para faturar, para saber quanto eu estou faturando, né? Mas é para que eu possa controlar, inclusive, a questão operacional e ganhar tempo, reduzir o tempo, né? Porque ficar sem Perfeito. tomar banho não é Esse é o fácil. objetivo mesmo, né? O Jacques Martins está dando um exemplo lá da Uninorte, ó. E quando tem um vazamento na rede, uma manutenção, eles fecham somente o DMC, né? Aquele distrito que está tendo a, a manutenção. Né? Eu não sei, sinceramente, se isso acontece aqui no oitavo setor, né? Nessa rede do oitavo setor, nessa É, malha. olha, é assim, o Jacques está dando um exemplo e assim, eu vou até fechar o olho para dizer assim, não pode ser facultado. Procedimento não pode ser facultado. Os comunitários precisam cobrar que o investimento que foi feito, né, na criação do Distrito de Medição e Controle possa retornar para a população, evitando que o setor pare, o setor todo pare. Né? O que o Jacques está dando exemplo é porque ele é o operador de lá. Não sei se tem alguém do oitavo, nós não convidamos também, é por isso que a gente não vai dizer se o oitavo está operando ou não. Nós não vamos dizer aqui que o oitavo está operando ou não. O que a gente vai reforçar é que não é facultado. Tá? E, Perfeito. professor Félix, Diga. situação do oitavo setor de distribuição, a gente vai avançando, nós já estamos a 9 minutos do nosso tempo, a gente vai dar uma corrida um pouco mais aqui. Perfeito. Então a gente já conversou, inclusive a gente já mostrou, acho que já entenderam, numa situação de falta d'água, o que é que pode acontecer, né? Precariedade, certamente as pontas, né? Os pontos mais Final distantes de do rede, né? reservatório, que seria ali na Padre Eutíquio com o canal da Quintina, né? Padre Eutíquio com o canal da Quintina, lá que fica o Isso. reservatório. Então, quanto mais distante do reservatório ou nas partes mais altas, por exemplo, a própria Padre Eutíquio é uma área alta em relação a Caripunas, por exemplo, né? Então, as áreas mais altas e as áreas mais distantes são as áreas mais desfavoráveis para o abastecimento. Então, falou em falta d'água ou precariedade no abastecimento, essa é a realidade. No geral é isso, né? Isso sem falar se ocorrer algum vazamento, né? Inesperado, né? Não é assim que acontece? Ou eu estou errado? É isso mesmo, professor. Agora eu estou lembrando de uma situação bastante interessante que o senhor citou. Né? O oitavo setor, que fica na Padre Tique passando o canal da Quintino, ele está, eu acho, 2 quilômetros, 3 quilômetros da Praça da Basta Campo.
né? A Praça da Baixa Campo é o lugar mais alto ali do bairro, a Praça Baixa Campo. E quando nós fomos setorizar o 8º setor do 2º setor, faltou água geral na Batista Campo. E aí eles estavam interligados, né? O 8º estava interligado com o 2º. Com o 2º setor. E aí faltou água geral na Batista Campo. Aqueles prédios todinho reclamando, e aí foi uma calamidade, porque nós tínhamos que fazer o controle operacional para testar se realmente a gente estava... E aí faltou água geral na Batista Campo. Quanto tempo? Quanto tempo? Foi proposital, né? Sim. O nosso parâmetro seria a reclamação de falta d'água. Aí nós fomos lá na Conselheiro com a presidente de Pernambuco, né? Próximo ali da Cairu, da Extra Farma, e nós fechamos o registro para a água do 2º setor não entrar no 8º setor. Aí, quando nós fechamos, foi de imediato. 2 horas, 3 horas, aquela área mais alta, né, que é a Praça Batista Campo, ficou toda com precariedade. Ou seja, aquela área era abastecida pelo 2º setor. Aí nós voltamos lá na adutora, abrimos o registro para que houvesse retornasse essa água. Agora, se nós conseguíssemos colocar 20 metros de coluna d'água na saída do reservatório lá do 8º setor, a gente trabalhava com 12, 13 metros de coluna d'água. Se nós conseguíssemos colocar 20 metros de coluna d'água na saída do reservatório elevado, nós tínhamos água em todo o 8º setor. E eu estava vendo o projeto de DMCs, sabe quanto eles prevê na saída do setor? 24 Sim. ou 25 metros de coluna d'água. Mas se consegue isso? Se consegue isso? Consegue. Se tiver produção de água do Bolônia para o 8º setor, você consegue. Ei, peraí. Agora, pessoal, observem. 8º setor, todo delimitado, não temos conexão com nenhum outro setor, ok. DMCs ativados, ok, perfeito. Agora, observa, nós passamos a depender do balanço hidráulico de toda a região metropolitana. Porque, lembra, a ETA Bolônia está abastecendo Ananindeua, está abastecendo Belém, parte de Belém, né? E vários setores. E aí fica assim, peraí, a água que sai do Bolônia, parte vai para Ananindeua, parte vai para Belém, e a que vai para Belém é distribuída para vários setores, chegando na cisterna. Cada equipe de operação está lá controlando pressão, vazão, e identificando se tem vazamento, se não tem vazamento. É um desafio. Por quê? Se eu faço a previsão de uma pressão mínima na saída do reservatório e para isso eu preciso de água, nós tivemos a duplicação da ETA Bolônia, né? Por outro lado, a gente não pode pensar somente em colocar água na rede, né? Dá para só colocar água na rede, professor Fux? Água e pressão. Quanto mais pressão, o que é que a gente tem também na rede junto? Pois é, esse controle operacional ele é muito importante, porque se eu chegar nesse nível de colocar uma pressão, isso nós já sabíamos por estudos nossos dentro do 8º setor. Se nós colocássemos 20 metros de coluna d'água na saída do reservatório elevado, a gente abastecia todo o 8º setor com uma pressão satisfatória. Mas nós, no 8º setor, na malha do 8º setor, nós também tínhamos muita rede antiga. Então, aumentava a quantidade de vazamento, porque você aumentava a pressão na rede, perda. Então, o investimento ele tinha que ser muito maior para que a gente pudesse substituir essas redes antigas por rede de
PAD hoje em dia, né, que aguenta uma pressão muito maior, né? Então, nós sabíamos disso. Se nós colocássemos 20 metros de coluna d'água na saída do reservatório, a gente abastecia todo o 8º setor satisfatório. E Félix, é correto essa operação noturna, você reduzir a pressão, já que não tem consumo, para evitar, né, que no tempo com baixo consumo a gente tenha possibilidade de vazamento, enfim, reduz a pressão à noite? Simplesmente, professor, é controle operacional. O 8º setor ele tem 3 conjuntos de motor-bomba prontos a trabalhar. Diariamente, nós usávamos 2. Eu não sei como é que está hoje, né? Eu não sei como é que está hoje. Diariamente, nós usávamos 2, né? Para deixar uma pressão de saída de 13 metros de coluna d'água, a cisterna abastecida, né? Nós fazíamos esse controle. O senhor está me escutando, professor Rodinei? Sim, estou escutando. Nós fazíamos esse controle. Né? Para quê? Para que não faltasse água na cisterna e nós conseguíssemos abastecer o nosso setor, distribuir essa água para o nosso setor. Só que lá no final da noite, 10 horas, quando o consumo vai caindo, é normal que o setor ele seja reduzido. Né? Então, umas 10 horas da noite, nós começávamos a reduzir esse setor. Né? Ou seja, estávamos com 2 bombas funcionando, reduzíamos para uma bomba para manter uma pressão aí de 10, 9, entendeu? Porque o consumo na rua já tinha diminuído. Então, é controle o quê? Operacional. E na madrugada, né, nós íamos verificar 8 horas da noite, o nosso reservatório apoiado estava em torno de 80 centímetros, 90 centímetros, meio metro, entendeu? Nós não poderíamos correr o risco de secar esse reservatório. Então, nós reduzíamos esse setor, né? Controle operacional da COSAMPA, reduz o setor para que na madrugada ele volte a ser abastecido e 6 horas a gente tenha a cisterna abastecida com 3 metros para a gente poder recalcar essa água e voltar ao nosso controle. Recalcar não, professor. Bombear. Recalcar é lá na sala lá do IFPA Nanindeua. Professor, costume. E me diga uma coisa. E agora? Eu poderia falar de outros moradores, eu vou falar do meu irmão. Meu irmão chegou comigo e disse assim: cara, tu tá sabendo, 2 horas da tarde, a COSAMPA para de abastecer aqui o nosso sistema. Por quê? Aí eu disse, olha, assiste a live que a gente vai conversar sobre isso. Me fale sobre intermitência. Não minta pro papai. Vocês paravam o abastecimento quando o senhor estava no sistema operando? Na nossa época, nós procurávamos fazer manobras operacionais. Vai lá, pega lá. Né? Na nossa época, a gente procurava fazer manobras operacionais para a gente não afetar a população. Ou seja, nós procurávamos fechar os registros que nós tínhamos, né, para a gente fazer essas manobras operacionais. Mas a COSAMPA não reduz, não, professor, o setor no período diurno. Ela não reduz. Né? Isso aí realmente é falácia. Né? O que pode acontecer é um vazamento numa adutora, ela tem que desligar o setor, mas reduzir para que haja qualquer tipo de precariedade no setor. Não é para que haja, é para recuperar o sistema. Professor. Eu sei que o senhor não está mais operando lá,
Agora é o seguinte, me responda, é possível? Não, é permitido por lei, é permitido por lei fechar o registro e parar o abastecimento? Não é permitido. Se isso está acontecendo, não, alguém tem que responder. Alguém tem que responder. Aí assim, não, eu faço isso para recuperar o nível do reservatório. Peraí, mas quem te autoriza a fazer isso? Com base em que tu fazes isso? Não tem água em Belém? A Cosampa está produzindo pouca água. A gente já está com o sistema duplicado. Como é que está o processo de redução de perda? A gente conseguiu reduzir perda? Como é que está a perda hoje no sistema? Alguém tem que responder essas perguntas. Por quê? O morador, né, meu irmão que mora lá, diz, olha, 2 horas para a água. O senhor parava a água também na sua época? Fale a verdade. Não, sinceramente, eu não acredito nessa hipótese. Do quê? De parar o sistema? De parar o sistema. Pode ser. Se o reservatório tiver. Se o reservatório tiver baixo, já no limite, então, e não está chegando água, o que é que o senhor faz? Perfeito. Aí é controle operacional. Teve um problema lá na ETA Bolonha. Numa situação eventual, né? Numa situação eventual. Uma situação eventual. Tivemos problema na produção lá na ETA Bolonha. Você tem que reduzir o setor aqui. Senão essa água vai acabar e o caos vai ficar pior. Mas são situações eventuais. Né? São situações eventuais. Olha, tá aqui, Flor de Setembro. Ananindeua, 23h30 para o fornecimento. Aí é fato. A gente não vai seguir com essa situação, porque eu quero crer que para o abastecimento. Agora, alguém tem que responder por que para, tá? A gente vai aqui. Se eu não respondeu a pergunta. Tem como identificar o vazamento e reduzir o tempo de reparo? Como é? Lá no Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, foi iniciado um processo de gincana, onde os operadores de várias companhias concorriam, disputavam, para ver quem tirava o vazamento num tempo mais curto. Me responda, a sua equipe era a melhor equipe na sua época? Professor, quanto tempo leva para identificar e retirar? Quanto tempo leva para retirar, identificar e retirar o vazamento? Época? O senhor quer que responda hoje ou na minha época? Hoje eu não tenho essa informação. O senhor é meio suspeito para falar que o senhor vai falar na sua época eram os melhores. Não, deixa eu te dar um exemplo. Quando nós chegamos na Unisul, em 2006, para a gente tirar um vazamento, professor Valdir, nós tínhamos que pegar aquelas plantas antigas para saber qual era o diâmetro da rede, qual era o material para você passar para a equipe de manutenção. Tá? Para você repassar para a equipe, olha, tem um vazamento assim, assim, assim. Nós tínhamos que procurar nas plantas ainda, várias plantas, entendeu? Então, nós conseguimos, naquele momento, sistematizar toda a rede da Unisul, né? Nós sistematizamos no AutoCAD, na época, para que depois nós pudéssemos fazer o geoprocessamento, né? Até mesmo fazer o balanço hídrico dessa malha da Unisul toda. Então, nós sistematizamos isso no AutoCAD e a nossa equipe ela já ia com a planta do local, com material todinho específico para retirar o vazamento, e nós ganhávamos muito tempo nisso, né? Ganhávamos tempo e evitávamos o desperdício de água em excesso com tubulações vazando ao longo do dia ou até mesmo da noite. E outro ponto interessante, caros colegas e professor Valdinei, é que nós deixávamos para fazer manutenção em rede em grande diâmetro sempre no período noturno.
Nós fazíamos no período noturno, por quê? Porque o setor já tinha uma rotina operacional de reduzir o setor às 10 da noite. Então, nós trabalhávamos nesse período noturno para que a gente não paralisasse esse setor, que nós sabíamos do trauma que é paralisar um setor. A gente nem pode dizer que a população cresceu porque a população reduziu, né? Mas talvez, não sei, talvez aumentou a demanda para outras regiões. Enfim, o caso é que, né, nós vamos, certamente, a comunidade aí do Juruna, dessa região aí, vai demandar essas informações, saber como é que é feito, como é que é feita a operação desse sistema. Eu quero lhe dizer aqui que nós estamos sendo convidados a conhecer o 9º setor de abastecimento. Quem sabe a gente pode fazer uma live, né, e conversar sobre a operação do 9º setor, né? E me diga uma coisa. Recentemente, professor, eu conversei com um técnico da COSAMPA, um dos melhores técnicos que eu já conheci da COSAMPA, que foi o Gilmar, e é o coordenador técnico hoje da Uninorte. Né? E ele trabalhou comigo na Unisul. Nessa época, nós entramos no mesmo ano e nós trabalhamos junto, e ele tem muita experiência. O Gilmar é considerado um dos melhores aí desse ramo, né? Estou enganado? Não, com certeza, o Gilmar, né, o doutor Haroldo Ramos, que já se aposentou, né? Nós temos engenheiros na COSAMPA com uma capacidade e conhecimento. Mais importante de tudo é você conhecer toda essa malha da região metropolitana de Belém. Mais importante disso tudo, professor Valdir. Então, perfeito. Eu também mando um abraço para o professor Gilmar. Perfeito. Eu acho que é uma pergunta aí que eu já fiz a provocação aqui, né? Eu acho que tem que estar em algum lugar. O serviço será executado nas seguintes ruas do mapa. DMC 85. Então é lá no 8º setor, deve ser o 5º DMC, né? Eu acho que já dá até para entender melhor a situação. Aí está lá, foi publicado no dia 23 de maio de 2022. A grande pergunta é: foi substituído? O que é que mudou? Porque pelo que eu acompanhei, agora vamos falar um pouco mais do ocorrido aí, né, nesses últimos dias lá na Caripunas, comunidade da Caripuna. Não sei se tem alguém da Caripunas aqui. Está identificando alguém da Caripunas aí? O próprio Félix. Tá aqui o Vandisson, lá da Caripunas. Tá aqui o Vandisson, lá da Caripunas, tá? Então é assim, pessoal. O que a gente viveu aí na Caripunas, a gente percebe alguns indicativos, né? Se houve uma substituição na Bernardo Saião, pelo menos as tubulações que foram identificadas com vazamento são tubulações antigas. Houve substituição ou não houve substituição? Tá? A rede implantada no Promabem, né? Não nesse Promabem agora, na gestão atual, mas na versão anterior, foi implantado rede lá na Caripunas, por exemplo. Essa rede foi interligada ao sistema ou não foi interligada? Tá? É lógico que isso a gente vai precisar fazer um documento, né? A comunidade, orientar a comunidade, dar o suporte para a comunidade para que ela possa obter essas informações. A gente costuma não trabalhar somente com o prestador de serviço, né? A gente sempre pede apoio para outras instâncias, porque às vezes o prestador de serviço está muito atribulado, né? E aí outras instâncias precisam nos ajudar. Mas a gente precisa dessas respostas, né? O senhor tem informação, professor, se essa rede que foi implantada aqui, né, ela poderia ter evitado o que aconteceu aí nesse final de semana? Para quem não sabe, o bairro do Jurunas, mais especificamente lá na Caripunas, passou um bom tempo aí sem água, né? Pessoal com dificuldade realmente. O senhor acha que esse serviço que foi feito em 2022 poderia ter evitado o que aconteceu aí?
Pois é, professor Wagner. Eu nasci ali nessa área que estava com esse problema, né? Hoje eu moro um pouquinho mais na Caripunas aqui com a Roberto Camelier, né? E aqui a gente tem uma pressão satisfatória. Mas essa situação que aconteceu na Caripunas com a Bernardo Sayão, que é um final de rede, né? Muito nos sensibilizou a trazer esse debate, até mesmo esse convite, né, em aceitar esse seu convite para a gente debater, porque é um técnico falando, um técnico que trabalhou na COSAMP, que conhece um pouquinho do controle operacional, né, e um morador da área, que conhece essa realidade, né? Nós tivemos, desde 2011, quando iniciou essa macrodrenagem da Estrada Nova, e o senhor é sabedor disso, né, que foi uma luta popular constante para que que a comunidade não perdesse espaço, né, que a comunidade estivesse sempre nesse debate, junto com o poder público, para que houvesse uma melhoria para toda a comunidade. E assim foi feito na Promabem, né? Quando nós estávamos ainda na COSAMP, a gente começou a conversar com a Promabem no sentido de trazer soluções para a rede de distribuição de água que ia ser afetada com a obra. Você está entendendo? Então, nós passamos a conversar com eles em 2009, né, para que a gente fizesse esse diálogo entre COSAMPA e Promabem, para que a gente buscasse a melhor solução no projeto básico para aquela área afetada diretamente pelo projeto. Mas, a partir daí, de 2009, eu tive que deixar a COSAMPA e eu não sei como foi conduzido o processo. Mas eu estive pela comunidade, participando da comunidade, aí já pela comunidade e não pela COSAMPA, né, em debates com a Promabem, e eu percebia a mudança que houve. Tinha uma interlocução que era um servidor da COSAMPA, que era o doutor Amadeu, né, o doutor Amadeu, que hoje está aposentado, e uma engenheira contratada sanitarista, colega nossa, a Magali. Eles trabalhavam diretamente na Promabem, né? O doutor Amadeu foi destacado da COSAMPA para trabalhar no projeto, né? Dá uma pausa aí, Félix. Dá uma pausa aí, Félix. Que é o seguinte, pessoal. Eu acho que se vocês assistirem, vocês vão ficar curiosos, logicamente vão assistir a live lá com o presidente anterior da COSAMPA aí. Vocês vão ver que a gente faz algumas provocações lá. E esse é meu papel aqui, né? Pessoal, vocês cada vez mais percebem que independe de quem está à frente da prefeitura, quem está à frente do projeto, do programa, isso pouco importa. A comunidade, ela precisa estar ciente de qual é o seu direito, quais são os seus direitos. Então, peraí, eu preciso de alguém da COSAMPA fazendo a conexão aí da agenda, né, do cronograma da obra da macrodrenagem lá em parceria com a prefeitura. Por quê? Inclusive, para que evitar o joga para lá e joga para cá. Olha, a comunidade, ela vai estar sempre atenta a isso. E quem é da área técnica sabe, não adianta jogar para um lado e para o outro, principalmente a comunidade que é orientada tecnicamente, ela percebe rapidamente que não é esse o jogo. A gente tem uma obra, por exemplo, aí de duplicação da Estrada Nova. É fato, é possível aumentar, logicamente, né, o risco de ter algum problema na rede, claro. Quem é
da Cozampa, que está conectado aí com a equipe da prefeitura e vice-versa, para sanar o mais rápido possível o problema. Porque não adianta um técnico dar como desculpa, porque prepara a população aí porque vai faltar água porque tem uma obra. Não é assim. Deve ser assim. Preparamos a seguinte estratégia para evitar problemas na comunidade. Destacamos o servidor tal e ele está atento, se conectou lá com a liderança comunitária e de imediato, qualquer hora, nós estamos lá para. É assim que tem que ser. É essa que tem que ser a posição. E principalmente porque tem uma obra, não é porque tem uma obra, se prepara que vai faltar água. Não existe isso. Estou errado? Olha, olha, o que vem ali de Ananindeua, eu fico olhando já. Professor Denis, caríssimo professor Félix. Tá, ele tá elogiando. Tá elogiando o Félix, né? Parabéns pelo evento, ó. Tá agradecendo. Muito bem, professor. Depois o senhor fala se falta água ou não aí na sua área, tá? E a gente deve fazer um trabalho junto. Por quê? Lembra, microdados, inteligência artificial, né? Identificar como é que esse sistema pode ser melhor gerenciado. Fique atento, especialista na área. O Tiago, ele fica perguntando aqui de privatização. Depois o professor Félix fala sobre privatização aí, Tiago. Olha, eu vou seguir aqui esta planta. Esta planta, inclusive, ela mostra uma ET aqui na Caripunas. Isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto na Caripunas. Tá? Para quem não acompanhou, houve uma das etapas do projeto aí da macrodrenagem da Estrada Nova, foi pensado numa estação de tratamento de esgoto aí ao lado onde é o canal de descarga. Né? Isso aqui 2020. E isto aqui é um projeto de quê? De sistema de abastecimento de água, onde está previsto rede projetada, rede existente a permanecer, rede existente a ser desativada, válvula de bloqueio. Ei, a pergunta que a comunidade hoje faz é o seguinte: como é que está esse projeto? Por que a rede que rompeu lá na Caripunas era uma rede da época de Dom Pedro I? Por que era uma rede antiga? Não deveria ser uma rede nova? Não. Vai ser trocada? Está previsto trocar? É esse mesmo diâmetro? Né? O caso é que hoje a população tem acesso à informação. Aí o que a população faz? Elabora um documento, encaminha Ministério Público, Cozampa, Prefeitura, oitavo setor, enfim, porque quer resposta. Como é que ficou? O senhor tem alguma informação, professor Félix? Professor Valdinei, a primeira coisa que me veio na cabeça com essa situação de precariedade essa semana aí na Caripunas foi isso. Onde nós falhamos como comunidade, né? Onde nós falhamos em cobrar realmente a execução correta do projeto executivo. Passaram-se já várias gestões, e como eu citei, tínhamos um representante da Cozampa dentro do Promabem para trabalhar esse projeto todo, mas ele não foi executado. Né? Eles na Caripunas, eles trocaram a rede da Caripunas, colocaram rede nova, porque nós fomos lá com o doutor Amadeu e exigimos que eles trocassem essa rede da Caripunas, colocassem uma rede nova, que aquela nossa é antiga, já estava 2 metros enterrada. Nós exigimos que eles colocassem, mas eles trocaram o anel lá da Bernardo Saião até hoje. Hoje não trocaram, é aquela rede antiga, né? Aonde houve o problema todo da Pariquis até na Timbiras, eles só fizeram consertos para a população ficar com água, mas não houve a execução do projeto correto, que era a substituição e desativação dessa rede de distribuição de água. Aí eu me pergunto, de quem é a responsabilidade? Porque um fica jogando para o outro.
A Promabem diz que é responsável da concessionária, mas você tem uma obra em execução. De quem é essa responsabilidade? Para mim, sinceramente, ela é compartilhada, mas precisa que o projeto do sistema de abastecimento que o senhor está mostrando é antigo, mas era para ser executado desta forma, né? As substituições das redes, interligações nos anéis, né? Com certeza a população não teria esse problema todo. A gente vai fiscalizar essa obra, que eu também faço parte da COFIS, né? A gente vai fiscalizar essa obra e eles enterraram essas tubulações todinhas antigas e vão asfaltar todinha elas. Futuramente vai ter um fluxo de veículos pesados na Bernardo Saião que vai afetar de novo essa comunidade. E nós temos que estar atentos para cobrar que seja feito realmente o serviço correto. Agora, talvez seja até a nossa mensagem central aqui dessa live, né? Observa. Olha, a Maria Gisélia Vanderlei presente. Observa. Aí a nossa audiência está olhando assim, meu Deus do céu. O cara é engenheiro, mora na comunidade, já trabalhou na Cozampa, sabe que uma parte da rede que deveria ser instalada não foi instalada. E a gente vem para a live e faz um contrato de não fazer polêmica e cumpre o contrato. Mas lógico que a gente vai fazer acontecer, né? Porque a nossa comunidade ela não pode ficar desassistida. E aí a gente traz aqui, eu acho que é uma informação que não chega, né? Talvez não chegue fácil. A Cozampa ela tem um sistema de monitoramento, uma central lá no Utinga. Essa central ela compartilha, né? Nível de reservatório, nível de cisterna, e os operadores podem acompanhar como está esse balanço. Eu considero isso como um grande avanço, né? Eu acho que se a gente considerar essa mudança na gestão, a descentralização operacional em unidades de negócio, associado agora a um sistema central de monitoramento, eu acho que são dois grandes avanços que eu não tenho dúvida que tem gerado, tem proporcionado, né, uma melhoria operacional aí na Cozampa. Agora, olha a Flor que está provocando, ela está me lembrando, que eu sou também professor do IF, logicamente, e morador lá da comunidade, né? É a responsabilidade. E também aí a tecnologia que foi utilizada, né, para a substituição das redes, que perfura apenas dois extremos e a tubulação é repassada então por baixo da via, né? Então são mudanças que com certeza têm trazido melhorias. No entanto, a gente fica aqui com as considerações finais, né? Logicamente a gente já ultrapassou, já está com 1,44. O professor Félix vai fazer a despedida dele, mas a gente vai deixar aqui considerações finais. Considerações finais dessa live que hoje, pela primeira vez, trouxe o professor Félix do Carmo, jurunense, gosta de futebol, né? Engenheiro sanitarista, pela primeira vez aqui conosco na nossa primeira live de 2024. Considerações finais. Plano Municipal de Saneamento, cadê? Cadê o Plano Municipal de Saneamento? Né? Foi aprovado em 2020. Cadê o Plano Municipal de Saneamento? Macrodrenagem, sistema de abastecimento de água. Cadê esse afinamento? O que é que foi previsto? O que é que foi executado? Sistema de monitoramento da pressão está funcionando? Qual a média de pressão que nós estamos trabalhando nas extremidades do setor? Tá? A nossa comunidade, isso é fato, tá, pessoal? É certo ou errado? A comunidade usa bomba na rede. Tá?
Ah, mas a Cozampa tem um sistema que é intermitente. É crime. Usar bomba na rede também é crime. E agora? Vamos equilibrar a pressão? Vamos garantir vazão e pressão adequada? Cadê esses números, né? Agência Reguladora de Água e Esgoto, onde está a Arbel? Quero agradecer aqui a equipe que deu apoio aí nesse final de semana, estando presente, né? Mas precisa, logicamente, afinar algumas coisas aí. A Agência Reguladora de Água e Esgoto é quem deve acompanhar a prestação de serviços de saneamento aqui na nossa cidade. Para quem não conhece, procure Arbel. Programa de controle de perda. Quais os resultados para a nossa comunidade? A gente precisa desses números, pessoal. Independente de quem seja o responsável, às vezes é um colega nosso que está à frente, não interessa. A comunidade precisa e cada área, cada setor desse precisa ter o seu relatório, isso compartilhado com os comunitários, com apoio técnico, tá? Nós precisamos que os colegas tecnólogos, técnicos, engenheiros possam dar o apoio. Eu, professor Félix, a gente vem fazendo a nossa parte. Proposta: comunidade organizada, assim como a Caripunas organizada, com apoio técnico local, a exemplo do professor Félix, canal de comunicação direto com os prestadores de serviço, como nós temos feito, nos aproximado da equipe lá do 8º setor. A gente entende que a comunidade, conhecendo o seu sistema, se aproximando dos prestadores de serviço, tendo uma conexão direta para ter uma resposta o mais breve possível, a gente vai garantir, inclusive, eliminar alguns problemas que ocorrem em mudanças de gestão. Porque, pessoal, a pior coisa que tem é o cidadão dizer assim: ah, era o fulano de tal que estava, ele não está mais. Não, 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 não. O que é conquistado para a comunidade precisa ser garantido e repassado. Eu vou comentar aqui a Maria Gisélia Vanderlei. É importante que o básico, juntamente com a comunidade, peça uma apresentação dos projetos do miolo do Jurunas, pois essa área é extremamente densa e precisa ser reprojetada com muito carinho. Certamente isto já está registrado e vai entrar nas demandas da comunidade. Todos esses planos precisam ser revisados, usando também com base a BNT, as normas técnicas de cidades sustentáveis e resilientes. Eu acho que a gente fecha essa primeira live com chave de ouro. Professor Félix, muito obrigado por ter reservado esse espaço na sua agenda, né? Eu acho que é a primeira live de 2024 num caráter bem técnico e ao mesmo tempo bem esclarecedor. Está aqui o Thiago, eu vou até colocar aqui, né, o feedback do Thiago. Lembrando, o Thiago representa hoje a comunidade mais organizada de Belém. Está inclusive criando o Fórum das Bacias do Ariri Bolônia e do Paracuri. Nós temos aí buscado dar apoio a essa comunidade. A gente quer muito que essa comunidade possa avançar e servir de modelo para a nossa cidade. Logicamente, a Maria Gisélia Vanderlei coloca aqui os trabalhos de redução de perda como fundamental. Eu acho que todos perceberam. Todos nós estamos interligados pelo sistema. A torneira do vizinho aberta, falta água para mim e vice-versa, né? Precisamos trabalhar no programa de redução de perda, que todos devem participar, né? O morador evitando o desperdício, os operadores garantindo a manutenção adequada da rede, a conexão entre moradores e operação para que a gente tenha a redução do tempo da retirada de vazamento, evitando, logicamente, vazamento, procurando substituir as redes precárias. Professor Félix. Professor Valdinei. É já para encerramento. Não adianta puxar mais assuntos polêmicos, que nós não temos mais tempo. 1h50. A Jaqueline já está aqui fazendo sinal aqui para mim. A equipe de apoio aqui. Professor Valdinei, eu só tenho a agradecer o seu convite, né? Agradecer a presença de todos, né? Os nossos alunos do campus Ananindeua, do campus Belém, os demais colegas profissionais que estão acompanhando, né?
Foi um bate-papo bem proveitoso, um diálogo bem aberto, né? A gente tem a plena consciência que a gente precisa melhorar, precisa mudar a postura, né? Muitas vezes a gente consegue galgar a coordenação de um projeto desse, mas acaba esquecendo pontos fundamentais, que é a atenção às comunidades. A COSAMPA só sobrevive por conta das comunidades, né? E essa comunidade precisa, sim, estar organizada a cada momento. A nossa colega engenheira Maria Gisele, aí, ela faz uma abordagem muito interessante, né? Hoje nós passamos essa situação na subbacia 1, mas ela fala sobre a subbacia 2, que é esse que nós chamamos de miolo dos Jurunas. Ali também a situação é crítica, né? Tem que realmente trazer esse debate para essa comunidade, colocar essa comunidade a par para reprojetar isso. Se nós passamos isso hoje aqui na subbacia 1, eles vão passar também na subbacia 2, né, que é chamado miolo dos Jurunas, e para isso a gente precisa estar com essa comunidade coesa, firme, para que ela cobre e participe do projeto todo que está em execução. Né? E Félix, olha, agradecer. Olha, a gente estava bem. O Jacques quer colocar alguma polêmica aí, ó. Para com isso, Jacques. Vamos encerrar. Fica para a próxima, Jacques. Vamos encerrar, pessoal. A gente está brincando, né? Isso aqui pode deixar o comentário, vão deixando os comentários aí, mesmo quem está assistindo ao vivo, quem não está assistindo ao vivo. A gente encerra aqui a nossa primeira live. Quero agradecer a nossa audiência, a nossos alunos do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, aluno do curso de tecnologia, aluno do curso técnico, aluno de gestão ambiental lá do IFPA Campus Ananindeua, as lideranças comunitárias presentes aqui, os engenheiros presentes. Vocês perceberam que o objetivo foi cumprido, nós levamos informação e nós conseguimos, então, motivar a organização das comunidades para que a gente possa ter a melhor prestação de serviço. Em se falando de sistema de abastecimento de água, temos outros temas aí. Acompanhe o básico do saneamento. Boa noite. Obrigado, professor Félix. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos. Obrigado.